Por ter um nome igual ao da sua bisavó, ela praticamente foi condenada a ver, conversar e conviver com espíritos durante toda a sua infância. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vim de duas frentes, né? Uhum. É uma cristã, que era a família da minha mãe, eles eram afastados, né? No momento eles estavam todos afastados, e a da família do meu pai, de religiões que tinha uma crença diferenciada, né? E o que ocorreu foi o seguinte: meu pai foi criado pela minha bisavó, e na ocasião, ela, devido ao trabalho que ela fazia dentro da religião dela, ela precisava de fumar charuto, ela bebia bastante nessas coisas assim. E eu não sei se ela contraiu a doença de bronquite ou se ela nasceu com bronquite. Uhum. E dentro de uma das crises, ela ficou muito mal e ela chamou o filho dela, né? Onde tinha algumas enfermidades, e ela falou, o que ela passou para ele foi o seguinte, que foi o que o meu pai ouviu. Eu não te curei em vida, mas em morte eu vou te curar. Só que em troca, eu quero a sua primeira filha. Assim que ela nascer, você vai dar ela para mim. E vai colocar o nome dela de Maria Augusta. Enquanto esse nome tiver vida, eu vou viver nela. E ela faleceu. Foi a última crise que deu nela, ela faleceu. Uhum. E nasceu essa menina, meu tio, né? Ele teve a primeira filha, só que o meu pai falou assim que ele esqueceu, né? Que ele passou aquilo. E quando eu nasci, meu pai foi me registrar e eu teria um outro nome, né? E na hora ele falou que ele lembrou, mas assim, ele falava com muita alegria. Gente, eu não tenho mágoa nenhuma do meu pai, sabe? Ele é um homem, assim, muito admirável, não tenho mágoa. Eu não tenho mágoa em nome do Senhor Jesus do meu passado. E ele, com muita alegria, ele lembrou desse pacto, né? Que se houvesse novamente esse nome em vida, a avó dele ia voltar. E ele amava muito a avó dele, ele fez por amor. E nessa hora ele me consagrou para ela, né? Outro detalhe também, eu tive algumas crises bebê, que em uma delas eu fui batizada na Igreja Católica, no porão de uma igreja em construção, para eu não morrer pagando. Que eu estava assim, à beira da morte. Daí minha avó fez me batizar, para que eu não morresse pagando. Então, essa foi a minha vida, né? A Maria Augusta voltou a viver. Então o seu pai, ele te consagrou achando que a sua avó estava reencarnada em você. Reencarnado, Que você era a sua avó que tinha morrido. Isso, eu era minha bisavó. Bisavó, perdão. E o detalhe é que meu bisavô, ele estava vivo ainda, eu sou americanense, de Americana. Uhum. E não sei se ainda existe esse bairro, chamava Carioba. Meu avô morava no Carioba e a gente morava no São Vito. Ele vinha a pé todo dia me ver, porque eu era a Maria Augusta dele, né? Meu Deus. Então, assim, eles tinham essa convicção, né? E eu nasci com a doença que matou ela e também com os dons que ela tinha, né? Desde criança, muito criança, eu tinha amigos imaginários, né? Conversava com espíritos, eu fazia rezas, né? Desde muito Quando pequena. você bebeu, você nasceu com doenças. Nasci com bronquite. Com bronquite. O mesmo problema que a sua bisavó tinha. O mesmo problema que matou ela. Que matou ela. Meu Deus. Ela morreu numa crise. Uhum. Né? E daí, bom, daí como que foi a tua infância? Daí você cresce, né? Você também acreditava que você era a reencarnação da sua bisavó? Você acreditava que você era a sua bisavó? Eu acreditava. Então, assim, eu acho que eles falavam tanto pra mim, né? E contavam tanta história, que eu acreditava também. Né? Então, e essa religião, ela foi ensinada pra você quando criança? Minha mãe não deixava. Mas, assim, era uma confusão. Porque, assim, minha mãe não deixava, porque minha mãe tinha muito medo das coisas que aconteciam comigo. Mas, ao mesmo tempo, tudo que acontecia comigo tinha a ver com essa religião. Né? Porque eu era médio de berço, acontecia muita coisa. Eu tinha sonhos, né? Tinha visões. As minhas visões eram tão realistas que muitas vezes eu confundia o que era real, ou quem eram as pessoas de verdade e quem eram
Os espíritos. Eu tinha tanto a sobrecarga dessa religião, como tinha da minha mãe também, porque eles eram todos afastados. Então, assim, quando a pessoa se afasta de Deus, ela se torna 7 vezes pior. Então sua mãe tinha um conhecimento da palavra. Tinha. A família todinha. Você não? Eu não. Não. Meu avô era presbítero, tinha sido presbítero, né? E afastou a família inteira. Então, assim, houve espíritos que apoderaram da família. A família da minha mãe era de assassinos. O meu bisavô veio da Espanha, né? Ele era assassino. Meu Deus. Então era uma família, assim, que já vinha ali com um histórico ali influenciado por demônios muito fortes, né? O único detalhe é que a minha mãe tinha medo. A sua mãe tinha medo? Minha mãe tinha muito medo, né? Depois, mais pra frente, ela chegou a admitir isso. Depois, quando eu já estava adulta, né? Ela pediu perdão. Que eu perguntei pra ela o porquê que ela não acreditava em mim. Ela falou que eu acreditava, eu tinha medo de você. Então, peraí, você vai contar depois. Isso. Vai, na sua infância, então você pega e você é atormentada por demônios. Assim, não era atormentada. Eu gostava do que acontecia. Você gostava? Eu gostava. Porque, assim, eles não pareciam feio pra mim. Eles não viam... Eles eram bonitos. Eles falavam muito bem. Sabe? O tempo todo eu te amo. Eles falavam pra mim que eu... Tinha um em especial, que era o que mais conversava comigo, ele me amava o tempo todo. O tempo todo ele falava que me amava. E que ele era o único que me amava. Então, assim, não, eu gostava. Eu gostava do que eu vivia, sabe? Eu tive um problema, que eu precisei fazer uma cirurgia. Eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Aliás, voltando um pouco, né? Pode. Aos 4 anos, eu tive uma visão com ele, né? Onde ele me entregava algo e me pediu algo, né? Que eu fiz, né? Quando eu estava com 4 anos. E ficou aí. Foi uma visão que marcou bastante a minha vida. Aos 5 anos, eu tive uma infecção no meu maxilar, no dente. Eu não me recordo, tinha 5 anos, né? 4 para 5 anos. E eu ia no dentista, não resolvia. Em todo lugar que eu ia, não resolvia. E um dia, eu vi um anjo no meu quarto. Esse eu tenho certeza que era o anjo do Senhor, porque ele era muito lindo, muito lindo, muito lindo. Só que eu não conseguia ver o rosto dele. Só que ele brilhava muito, sabe? Só que eu sentia a paz. Eu sentia a mão dele grande no meu queixo, pesada, mas eu não sentia dor. E no outro dia, eu precisei ser operada com urgência. Ele não pegava anestesia, estava muito infeccionado. Uma criança de 4 para 5 anos. Eu vi eles rasgando. Eu vi eles colocando... Vi toda a cirurgia, sabe? E não chorei. Não chorei, sabe? Eles me amarraram, tudo, na época, mas eu não senti dor, não senti nada, né? Então, eram coisas assim, né? Eu via eles, eu via tudo que acontecia. Tinha muita facilidade que daí eles, na religião falava que eram os anjos, né? Que proporcionava isso. Eu achava muita ferramenta onde eu estava, por incrível que passava, um monte de gente podia passar, eu achava essas ferramentas que eles falavam que era o Santo São José, né, que era carpinteiro, né? Que era ele que esparramava para mim achar. Eu não sei te falar. Não sei te falar. Então, também dinheiro. Toda vez que eu queria fazer alguma coisa, eu achava dinheiro. Sabe? A quantia certinha que eu precisava. Sempre foi assim. Meu Deus. Sabe? Então, para mim, era confortável o que eu sentia. Né? Eles estavam... Aquele momento, eles estavam te dando tudo, né? Tudo. Eu era uma criança... Eu não tinha da parte da parte humana, eu não tinha. Eu não tinha amor, eu não tinha nada. Mas da parte espiritual, eles supriam tudo isso. Entendi. Sabe? Era uma coisa assim... Hoje eu sei que eram todos demônios, eu sei qual era o propósito que eles tinham para tudo isso, mas não era uma coisa ruim. Então quer dizer que tudo aquilo que essa religião te ensinava, nesse primeiro momento,
Na verdade, parecia ser real. Então, não era bem a religião, era o convívio que eu tinha com os demônios. Ah, tá. O convívio deles, tá. Entendi. Eles proporcionavam tudo isso. Agora, um detalhe que eles faziam, eles pediam para eu tirar a minha vida. Ali assim, se joga na frente do carro, não vai acontecer nada com você. E eu me jogava, sabe? E o carro parava na hora, né? Eu teve uma vez que Isso quando você era criança? Quando eu era criança. Eu peguei um tijolo, coloquei atrás do muro, subi em cima do muro e me joguei de cabeça e bati a cabeça no tijolo. E não aconteceu nada comigo. Meu Deus. Sabe, era assim, coisa de criança arteira, mas era tudo que eles falavam para fazer. Eu queria obedecer ele. Eu obedecia. Porque, de uma certa forma, é que eu falo, eles eram o meu universo. Né? Era eles que faziam tudo aquilo para mim, né? E você contava para os seus pais? Eles sabiam que isso acontecia? Não contava para ninguém. É porque você não queria ou que eles falavam que não era para você contar? Eu não sei, eu achava que aquilo era normal, que acontecia com todo mundo, né? Era uma coisa normal. Ah, entendi. Eu fazia grutas em barranco para fazer meu oratório. Eu, quando era criança, eu fazia isso, sabe? Fazia oratórios para eles, sabe? Com as minhas coisas, com o que eu tinha, sabe? Benzia água para dar para as pessoas. Quem te ensinava isso? Eles mesmos? Os espíritos. Meu Deus. Os espíritos, ninguém falava nada para mim. E você fazia escondido dos seus pais? Fazia. Eles não viam? Não via porque, assim, ninguém ia acreditar em mim. A única pessoa que acreditava um pouco mais era minha avó. Né, que ela vinha dar passe em mim. E toda vez que ela dava passe, eu vomitava muito. Sabe? Daí minha mãe falava que era por causa do charuto dela. Né? Eu não sei porquê, mas toda vez que ela dava passe, eu vomitava muito, 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 muito. Eu não parava de vomitar. Meu Deus. Teve uma ocasião, eu tinha um outro problema também, que eu tinha vontade das coisas, sabe? E eu ficava doente por causa quando acontecia isso. E teve um dia que eu queria um cigarro. Eu era pequena, eu tinha acho que na faixa dos 4, 5 anos também. E eu queria cigarro. E meu pai não queria me dar o cigarro. E até eu perguntei para minha mãe esses tempos, né? Que o amigo do meu pai, que eu lembro dele certinho, que ele estava junto com meu pai estava conversando com ele. Sabe? Minha mãe falou, mas que amigo? Porque ele estava dentro do quarto. Amigo do seu pai não entrava no quarto. Eu falei, ele entrou, mãe. Ele estava vestido todinho de branco, ele era moreno, de um chapéu, com uma lista vermelha no chapéu. Ela falou, não era seu pai. E esse amigo do meu pai me deu um cigarro, eu vomitei também. Era o Zé Pilintra. Gente, criança. O Zé Pilintra. A sua mãe, você disse que ela servia Cristo, mas ela não sentia nada, não via nada. Por que ela saiu da igreja? Por que ela se desviou? Naquela época, até bem depois, eles não podiam assistir televisão. E a minha mãe, com a irmã dela, comprou uma televisão para os irmãos menores. E as duas foram excluídas, que fala, né? Elas foram excluídas. E daí minha avó falou assim, já que vai excluir as minhas duas filhas que tentaram fazer o bem para os irmãos, eu também vou sair. E saiu todo mundo. Por causa de uma televisão. Meu Deus. E depois nunca mais eles voltaram. Eu acho que dentro de mim existia algo que interessava a eles, porque eu queria, sabe? Parece que quanto mais eles me davam, mais eu queria. Era como se eu fosse uma pessoa insaciável espiritualmente, né? Então, ver espíritos, eu via a pombagira, né? Só que quando eu falava, as pessoas gostavam. Eu tô vendo tal coisa, ela tá do teu lado, ela tá vestida assim, assim, assim. As pessoas gostavam. Então, para uma criança, é legal, né? Aí quando dava para eu falar, eu falava. Aí teve ocasiões de eu ir no centro, no terreiro e tal, e teve uma ocasião, uma vez, eu fui no centro, um espírito
manifestou, né? Uma entidade. E ela falou assim que ali, tudo que estava ali, ela me deu ela queria me dar uma rosa. E eu falei que não, que era da tia, e a tia fica brava, porque ela falou que não podia mexer, né? E nesse centro especial não podia entrar criança. Só eu que podia entrar, porque eu era a Maria Augusta. Eu era a reencarnação, que já era... Eu sou bisavó, na cabeça deles. Uhum. E daí eu peguei e falei que eu não podia mexer, né? Que era da tia. Ela falou assim, você tá vendo tudo que tem aqui? Eu falei, tô. Tudo que tem aqui é meu. E tudo que é meu é seu. Você pode pegar o que você quiser aqui. Aí ela me deu uma santa e me deu uma vela branca e uma rosa. Aí eu peguei e fui embora. Esses espíritos não gostavam muito da minha mãe. Que eu achava muito engraçado isso. Aí eu cheguei em casa e ela falou assim, olha, quando você precisar de mim, você me chama 3 vezes que eu venho. Né? Falei, tá bom, toda vez que você precisar, você me chama 3 vezes e eu venho. Aí eu esperei minha mãe sair de casa, a gente tinha um corredor onde eu morava, né? Eu esperei minha mãe sair de casa, catei a vela que eu tinha escondido. Catei a vela, catei a santa, fui nesse corredor e chamei. Aí eu vi, né, o espírito, e eu aqui, ó. Nesse dia eu corri, sabe? Corri e fui pra cama, deitar. Aí, para fazer prova, eu chamava eles. Fazer pra testar mesmo. E eu sempre tirei nota muito boa. Pra brigar, porque eu era muito briguenta na escola. Eu chamava eles. Eita Deus. E eu era magrinha mais do que minha filha. Eu era doente. Uhum. Eu fazia isso. Então, assim, pra mim era engraçado. Né? Eu tinha meu amiguinho imaginário, tudo. Eu não precisava de ninguém, só precisava dele. Eu achava, né? Minha vida era em torno dele só. Eu não conhecia Deus, não conhecia nada além deles. Você falou que eles não gostavam da sua mãe, mas é porque a sua mãe não... A sua mãe não gostava deles, né? Já entendia, né? Já tinha um entendimento, né? Porque eu lembro que eu fui uma vez no centro, e daí baixou um espírito lá, e eu tava ouvindo, né? Porque assim, né, eu tava ouvindo e tal, daí ele virou pra mim e falou assim, sua linguaruda, se você contar pra sua mãe o que acontece aqui, eu vou cortar a tua língua e jogar pro cachorro. Aí eu peguei e fiquei olhando, né? Aí eu peguei e fui embora pra minha casa, fui e contei tudinho pra minha mãe, detalhe por detalhe do que aconteceu, né? Aí eu falava assim, aqui ó, você não cortou minha língua, eu ficava falando. Meu Deus. E aí? Não aconteceu nada, sabe? Aí chegou uma época da minha vida... Aí sua mãe não... Não, minha mãe não tinha o que fazer também, tadinha. Sabe? Não tinha como. Ela ficava Ela não brava. tinha nenhuma reação. Ficava brava, mas não... Porque assim, nessa época eles eram separados, minha mãe e meu pai. Então, ela ia proibir da gente ir com meu pai? Não tinha como, porque era meu pai que levava, né? Ah, é o lado do seu pai que levava. Entendi. Aí toda vez que ele ia me buscar... Então, toda vez que ele ia me buscar, eu via trabalho, sabe? Eu destruía trabalho. Eu pegava, destruía o que a minha avó fazia, eu desmanchava tudo. Por que você destruía? Você sabe que... Era uma brincadeira pra você, aquilo ali? Eu sabia que estava fazendo mal pra alguém. E eu queria destruir. Você sabia? Eu sabia que estava fazendo mal. Você entendia o que estava acontecendo ali, por que estavam fazendo aquilo. Eu que entendia. era o mal. Que alguém ia sair prejudicado. Aí eu ia destruir. Destruir o que minha avó fazia. Também ela tinha os santos dela lá. E ela fazia muito trabalho embaixo deles. Aí eu fingia que estava dormindo. Ia lá no oratório dela, né? Levantava tudo santo. E tirava todas as coisas que ela colocava debaixo do... Sabe? Fossa amarrada com cabelo. Todas essas coisas eu vi. Entendi. Sabe? E eu desmanchava tudo. E esses espíritos não falavam com você? Não te impedia de fazer isso? Não. Não? Tudo, eles agiam como se... que era engraçado, sabe? Parece que eles davam corda pra eu fazer isso. Isso que tem hora que eu não conseguia entender, sabe? Porque eu desmanchava o que eles estavam fazendo e... Eles nunca me recriminaram. Os espíritos, não.
É porque, na verdade, pra você desfazer algo como aquilo ali, não é... Você tem que ter autoridade no nome de Jesus pra você E desfazer outra qualquer coisa, né? só no final do meu testemunho você vai entender o porquê que eles sempre me acobertavam a fazer as coisas. Entendi. Tá. Então vamos lá, então. Vamos prosseguir. Porque pra você desfazer uma obra... Você tem que ter... Só que eu não ia no nome de Jesus. Não. Eu ia no meu próprio nome. Você Aí... Eu tenho autoridade pra... então, daí com 12 anos, eu era uma menina, assim... Não me considero uma menina linda, mas era uma menina muito sedutora. Sempre fui. Só que eu tinha muito medo, no começo, assim, eu tinha muito medo de relacionamento com meninos, essas coisas assim. Mas daí, com 12 anos, eu fui morar numa cidade, e eu acho que tá aqui perto, Piedade. Vila Elvio, eu lembro. Conheci. E a gente conheceu o budismo lá. E na época, minha mãe, a gente tinha que fazer o batismo, né? Seria a consagração em São Paulo. E a minha mãe só tinha dinheiro para fazer o dela só. Para mim e para o meu irmão, ela não tinha. Aí a gente foi fazer uma apresentação, eu achei o dinheiro. De novo, o dinheiro apareceu. Apareceu. Ai, meu Deus. E dava o dinheiro certinho pra gente ir, comprar as coisas para comer, né? E pagar lá. Aí a gente foi consagrado, eu e meu irmão também. E eu, dos 12 anos até os 15, até quando eu me casei. Mas eu fiquei no budismo, né? E o interessante era que eu não conseguia ler o livrinho que eles tinham, sabe? Eu não conseguia ler. Eu conseguia fazer oração, mas ler aquele que eles liam toda vez que eles iam fazer oração, eles repetiam umas palavras lá, e depois liam esse livrinho várias vezes. E eu não conseguia. E mesmo assim, eles me passavam de cargo. Que uma hora eu ia aprender. Sabe? E não aprendia, não conseguia. Não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Aí, tudo bem. Eu tinha cargo, né? Eu tomava conta de um grupo de jovens e tal. Aí, eu tava com 13 anos, eu fui convidada para ir numa igreja, uma determinada igreja. Templo, não sei o que era, mas era um lugar que tinha muita gente mesmo. E quando a gente chegou, tava eu, minha mãe e a minha avó, mãe da minha mãe, nessa igreja. A gente entrou, só que não dava pra gente entrar. A gente ficou quase na porta, de tanta gente que tinha. Aí ele pegou e falou assim, esse espírito, né? Ele falou assim pra mim, o que você achou da minha casa? Eu falei, legal. Ele falou assim, o que você quer que eu faça para mostrar que eu tenho poder? Eu falei assim, me leva lá na frente. Na hora que eu falei isso, veio uma mulher segurou no meu braço e me levou. Dentro de uma igreja? Dentro de uma igreja. Mas, então, eu não sei que igreja que era aquela, porque lá eles eram vestidos como padres, oravam como crente, tinha imagem como nessas outras religiões. Sabe? Era uma mistura. Era uma coisa muito estranha. Aí ele me levou até lá na frente. Ele falou assim, agora, o que você quer que eu faça? Eu falei, não, tudo bem, né? Aí ele falou assim, pede pra mim, pede o que você quer. Eu falei assim, eu quero poder. Ele falou, que poder que você quer? Eu falei assim, poder, eu quero poder fazer as coisas que é impossível para as outras pessoas. Eu quero ler a mente das pessoas, eu quero poder fazer tudo. Ele falou assim, mas o que você me dá em troca? Eu falei, eu te dou meu sangue. É sempre assim, né? Eu falei, eu te dou meu sangue. Na hora que eu falei isso, eu manifestei. Na hora que eu manifestei, veio uma moça manifestada. Só que assim, toda vez que eu manifestei com um demônio, eu manifestava consciente. Eu não perdia a consciência. Então, eu ouvia e via tudo. Assim, desde que ele quisesse ver. Porque quando ele fechava meu olho, né? E eu ficava... parecia como se eu saísse do meu corpo, ficasse ali e os espíritos usassem só meu corpo, sabe? Porque eu continuava conversando com esse demônio, que conversava comigo, né? Só que eu não controlava nada no meu corpo. Mas eu via tudo, eu ouvia. E veio uma moça e falou assim, você tá aqui. Mestre, eu te adoro. Começou a falar um monte de coisa, sabe? Aí ele pegou e falou pra mim assim, agora nós somos um. Eu falei, a gente é um. E depois fui levando a vida, sabe?
Quando eu queria ver alguém, eu chamava... Mas aí nessa igreja que você tá falando, Eu sofri você foi usado por alguma coisa ali? Você fez alguma coisa ali? Não, eu não... Eu Só foi essa experiência que você teve lá dentro? Só foi essa experiência Só mesmo. foi essa, naquele momento. Só foi essa experiência só. Aí acabou. Ele apareceu e também nunca mais voltei Na igreja. naquela igreja, Tá, sabe? Tá. Depois disso, aí eu tava com 13 anos, né? Minha avó ficou doente. A mãe da minha mãe, que ela teve câncer, né? Faleceu. E não demorou muito, com 15 anos eu conheci meu primeiro marido, né? Eu era budista ainda. E ele não falava o que ele era, né? Porque, detalhe, eu odiava crente. Eu sabia todinha a Bíblia, tudo que estava escrito na Bíblia, mas sem nunca ter lido ela. E assim, quando eu ia conversar com um crente, eu acabava com eles, né? Que era, a minha alegria era essa, né? Conversar com um crente e deixar ele calado. E daí, a gente começou a namorar, tal. Aí, um belo de um dia, a gente já ficamos noivos, tal. Onde você vai casar? E eu queria casar de noiva, era menina, né? Da igreja católica eu não ia, porque eu não gostava de imagem. Aí ele falou assim, na sua religião minha família não vai entrar. Daí eu falei assim, mas daí o que a gente vai fazer? Ele falou assim, só se você casar na minha igreja. Daí não precisa se casar na minha igreja, a gente casa nenhuma daqui da cidade, que era em Artur Nogueira, né? Falei, tá bom. Aí a gente começou a ir na Assembleia de Deus. Só que assim, pra eu sair da minha casa para ir para a igreja, eu ia chorando. Toda esquina eu tinha que parar, sentar no chão e chorar. Que parecia que eu estava indo pro matadouro. Sabe, era horrível. Sensação... Ai, desculpa. A sensação era muito horrível. Parecia que eu estava indo pro matadouro, mas que eu ia morrer, sabe? Era uma sensação muito ruim. E quando eu chegava na igreja também, sabe? Que eu via aquelas pessoas, eu tinha mais medo deles do que dos próprios demônios, sabe? Era muito feio. Os próprios demônios te oprimindo, né? Pra você acreditar que você tava indo pro lugar ruim. E daí a gente foi e tal, a gente se casou, daí eu não quis ir mais pra igreja e ele também parou de ir. E detalhe, antes ele dizia, né, que quando ele entrava na minha casa, ele se ungia pra poder entrar dentro da minha casa, que era bem carregado, sabe? Assim ele falava. Aí tá bom, a gente se casou, eu engravidei do meu primeiro filho. E quando eu engravidei, eu fiquei doente, tive a crise de bronquite, precisei de passar no médico. Esse médico até chamou minha mãe tudo para conversar com ela para abortar, porque eu não ia conseguir gerar a criança. E falou coisas absurdas para minha mãe, sabe? Minha mãe começou a chorar tudo e ela falou assim, eu não posso fazer nada porque ela é casada, não posso falar para ela tirar, né? Ele falou assim, ó, a responsabilidade é da senhora, porque ela vai morrer. Aí me falou um monte de coisa pra minha mãe veio embora chorando. Aí eu cheguei em casa, eu fiquei calada, vim embora calada. Quando eu cheguei em casa, coloquei a mão na minha barriga e falei assim, olha, fiz o mesmo pacto que a minha bisavó fez. Eu não vou poder fazer nada por você em vida, mas em morte eu volto em você. Você vai nascer, nem que eu tenha que morrer. Você vai nascer. E falei pra minha mãe, falei assim, ninguém coloca a mão no meu neném. Ninguém vai fazer nada com ele. Daí a gravidez foi muito difícil mesmo. Ele nasceu, a gente foi embora para Vinhedo, morar em Vinhedo. E eu era assim, espiritualmente falando, eu era bem soberba, porque esses demônios, eles misturaram o que eu sabia um pouco da outra religião com o budismo. Então eu era reencarnação, não era mais da Maria Augusta. Eu nasci e morri diversas vezes e eu estava sendo preparado para ser um deus. Meu Deus. E eles te faziam acreditar nisso? Acreditar nisso. Uma menina de 17 anos. E você acreditava? Eu acreditava. Meu Porque Deus. assim,
eu já tinha morrido e nascido diversas vezes, né? E eu estava sendo preparada, eu estava sendo moldada para A gente fala isso, mas isso aí é mais comum do que a gente imagina, né? Mas Essa religião, eles acreditam nessas reencarnações, né? Isso... É o estado de Buda que eles falam, né? Sim. Você nasce e morre diversas... Estado de Buda praticamente é para ser um deus. Até você alcançar um... Estado de luz. Como que é o nome? É Nirvana que eles falam? Não tem nada Buda a ver. mesmo. Buda mesmo? Tem um outro nome, só que eu não gostaria de falar, porque essa oração, toda vez que eu ouço ela é... Parece que é uma oraçãozinha tão simples, mas é diabólica, sabe? Entendi. É uma frase só que eles falam, mas é bem... E lá, nessa frase, fala o nome do demônio. Sim. Sabe? E eu não gosto nem de pensar nela, sabe? Então, devido a isso, eu acreditava dessa forma, né? Então, por isso eu não acreditava em Deus. Jesus eu não tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar, e Deus eu não acreditava, né? E o Espírito Santo muito menos, não sabia nada sobre ele. Aí eu estava com 17 anos, quando meu filho nasceu, eu estava com 17. Aí, quando eu fui morar em Vinhedo, eu estava com 18 anos. E eu era, assim, muito, espiritualmente falando, muito soberba, sabe? Muito soberba mesmo. Eu olhava para as pessoas e achava elas inferiores mesmo, sabe? Eu era uma menina magra, bem magra, pequena, só que me sentia muito forte, né? Aí, um belo de um dia, como eu tinha falado isso sobre o meu filho, eu era muito apegada com ele. Muito, 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 muito. Eu não deixava ninguém pegar ele. Eu não deixava ele sair fora com ninguém, sabe? Era o tempo todo só comigo. E teve um dia que o pai dele levou ele na casa da avó, da mãe dele. Só que assim, o detalhe, ela morava na frente da nossa casa, eu morava no fundo dela. E ele começou a falar no meu ouvido, o espírito, sabe? Ele não vai voltar mais, ele não vai voltar mais, ele levou ele embora, você não vai mais ver ele. E eu comecei a ficar perturbada. Aí ele pegou e falou assim pra mim, pega remédio, pega todos os remédios, tira da caixinha, taca fogo nas caixinhas. Mostrou o lugar, tudo, e depois você bebe. Eu peguei e fiz, do jeito que ele falou. Aí eu saí da minha casa, fui na casa da minha cunhada, meu nariz inchou na hora. Ela falou, o que aconteceu que seu nariz tá inchado? Eu falei assim, não foi nada. E eu comecei a ficar grogue, né? Eu sabia que eu ia morrer. Aí deitei na cama e dormi. Aí passou uns dias, eu acordei e tal, tava fazendo as coisas. Daí um belo de um dia, eu estava arrumando a cama e eu fiz uma oração, sabe? Eu estava arrumando a cama, eu peguei, parei, olhei assim, falei assim, se existe alguém que tem um pouquinho mais de poder do que eu e pode me ouvir agora, eu preciso de uma religião. Não por mim, porque eu não preciso, pelo meu filho. Só que eu não vou para a igreja católica. Eu não sei qual que é a cisma que eu tinha com a igreja católica. Falei, não vou para a igreja católica. Pode ser qualquer outra igreja, até a desse tal de crente. Tudo bem, foi a oração que eu fiz. Aí fui conversar com a tia do meu filho, né? Que eu amo a vida dela até hoje, a Marta. Aí eu peguei e falei pra ela assim, eu quero ir na igreja de crente, na sua igreja. Ela falou, você quer? Eu falei, quero. Ela falou assim, então eu vou levar você hoje, né? Eu falei assim, não, mas eu não é na sua igreja, eu quero ir naquela igrejinha lá na rua tal, né? Ela falou, mas por quê? Eu falei, não, eu quero ver o que tem lá dentro. Porque essa igreja era uma igrejinha bem pequenininha. Só que quando eu passava em frente da igreja, eu não conseguia pisar na calçada. Eu tinha que atravessar do outro lado, sabe? E era uma igrejinha pequena. E eu falava assim, por que eu não consigo pisar? Eu não conseguia de jeito nenhum, sabe? E eu tentava, do outro lado, eu tentava olhar dentro da igreja, eu não conseguia ver nada. Então eu queria ver o que tinha lá dentro, que alguma coisa tinha lá, né? Ela falou assim, mas lá tem cultos diferentes, mas é aquela que eu quero ir. É naquela igreja que eu quero ir. Ela falou, tá bom, eu vou dar um jeito.
E deu um jeito, a gente foi. Primeira vez, gostei, as pessoas eram legal, eu achava engraçado, tudo pra mim era engraçado lá. Tá bom, daí na hora que saiu, meu filho era um menino, uma criança muito lindinha, ele era bem branco, sabe? E eu costumava vestir ele todinho de preto. E ele era bebezinho, não tinha 1 ano ainda na época. Ou já tinha, não lembro. Aí, peguei, fui e tal. Aí quando foi, ainda fiquei um tempo sem ir, quando foi no dia 27 27, foi mais ou menos nessa época, era o meu aniversário. Eu tinha muito problema com a data do meu aniversário. Toda vez que eu completava anos, eu ficava doente. Aconteceu alguma coisa de ruim, sabe? E aconteceu de eu ir nessa igreja. Acho que foi um pouquinho antes, depois do meu aniversário. Aí, eu peguei, cheguei na igreja, estava lotado de gente, mas tinha tanta gente, tudo em pé, sabe? Chegou eu e ela, aí uma irmã pegou e falou assim, ai, Jesus guardou um lugar para vocês duas lá na frente. Aí a minha cunhada falou assim, não, dá para outra pessoa. Eu falei assim, larga você tonta, Marta. Quando você está no lugar de Jesus, ele fica em pé. Se você chegou até aqui, curte e dá uma olhadinha no nosso canal, tem muitos vídeos edificantes para a sua vida.